Fala aí, rapaziada, Vitor Dória aqui com vocês, fazendo uma análise mais profunda a respeito da campanha dos dois atletas mais dominantes do europeu, o Kaynan Duarte e o Tainan Dalpra. Eu pude encontrar várias semelhanças, né, no estilo deles e nessa dominância deles, né, nas características muito parecidas e que trazem um resultado muito semelhante também. Eles têm tantas semelhanças que eu fiquei até impressionado quando eu fiz uma busca mais profunda para poder ver se realmente batia o que eu estava pensando. Cara, impressionante. No europeu foram os dois mais dominantes, sem dúvida nenhuma, as duas campanhas mais expressivas no masculino, juntamente com a Gabi Peçanha no feminino, que também foi amplamente dominante, igualmente dominante no campeonato inteiro. E tem sido assim, né? Você pode pegar mais alguns lutadores que têm tido essa dominância, até pode, mas via de regra, Tainan Dalpra e Kaynan Duarte têm tido uma dominância impressionante nas suas campanhas de um tempo para cá. O que eu vejo, né? Que tanto o Tainan quanto o Kaynan, não vou ficar falando o nome deles, até porque é meio confuso, né? Outro dia eu chamei o Tainan de Tainan Duarte, né? E é engraçado porque os dois têm um nome parecido, né? Que soa parecido, e o sobrenome com D também. Então eu me confundo muitas vezes. E outro dia eu vi um podcast que alguém confundiu a mesma coisa, chamou o Tainan de Tainan Duarte. Então eu não tô tão louco assim. Mas as características muito semelhantes, né? Ambos têm tido assim uma estratégia muito parecida de início de luta, em que eles puxam para a guarda se não forem puxados antes, porque ambos querem lutar por cima. Isso para mim tá claro. Os dois querem puxar por cima, lutar por cima. Até porque nenhum dos dois tem como característica principal os ataques por baixo, de finalização. Ambos lutam para finalizar, tanto é que ambos tiveram 100% de finalização no europeu. O Tainan teve 3 lutas, 3 finalizações. O Kaynan teve 6 ou 7 lutas e tantas finalizações, finalizou todas, né? Peso absoluto. Então, a semelhança é muito grande. Ambos puxam para a guarda para poder estar por cima. Então eles fazem guarda de boca de calça, mão esquerda na boca de calça, mão direita na gola ou dupla boca de calça e procuram a melhor oportunidade. O Kaynan tem uma raspagem que no GP da IBJJF ele botou em prática ali, e aquela raspagem de tesoura. Ele raspou as 3 lutas naquela raspagem. Ele raspou o Cyborg, ele raspou o Gutenberg, e a primeira luta foi contra quem? Não tô lembrando agora, mas a primeira luta foi contra aquele menino lá da Checkmate, né? Que não é um exímio lutador de kimono, mas estava lá. O Helder, né? Acho que foi o Helder Cruz. Então ele raspou todo mundo de tesoura e fez o suficiente para ganhar. Aí tem uma característica que diferencia o Kaynan do Tainan. O Kaynan é um cara mais estratégico para pegar o resultado, né? Quando você tem aí um prêmio como o da IBJJF GP, que foi $40 mil, para ele não tem negócio de correr risco. Então ele jogou na segurança, não buscou finalização, tanto é que não finalizou ninguém, se não me engano, naquele GP, e não se expôs em momento nenhum a situações perigosas. Em momento nenhum. Foi bastante dominante? Foi, mas não mostrou uma disparidade técnica como ele mostrou agora no europeu. Então o Kaynan é um cara mais estratégico e quando vê necessidade, mais conservador. O Tainan, por sua vez, é um cara que luta para pegar. Ele luta para pegar. Ele não quer saber se vale 10, 100 mil ou nada. Ele quer pegar. Agora, ele não quer pegar dando tiro.
Ele é aquele cara que parece, inclusive, não no estilo de luta, mas na mentalidade, como o Roger Gracie. Ele é aquele cara que vai costurando a luta até sentir que o cara tá, checkmate, tá preso ali, já era, e ele vai pegar. Então, ele não trabalha com tiro, vou dar um tiro aqui no armlock, vou dar um tiro aqui no estrangulamento, num rodado e tal. Não é a dele. A dele é consumir, é desgastar o oponente e sobrar fisicamente. Aliás, outra semelhança, tanto Kainan quanto Tainan sobram fisicamente nas suas lutas, né? Eles são muito bem preparados fisicamente, eles têm uma força que parece ser maior do que a dos seus oponentes, claro que aliada à técnica, né? A gente, até outro dia estava vendo uma entrevista do Roger, o cara perguntou se ele era forte, ele falou, eu sou forte quando precisa ser, eu não sou uma pessoa forte, mas nas minhas posições, nas minhas situações, no meu jogo, eu sou muito forte. E eu uso a minha força quando ela precisa ser usada para que eu possa chegar onde eu quero chegar. Eu sinto que o Tainan é muito assim. O Kainan Duarte já é forte em qualquer momento. Não que ele faça força o tempo todo explodindo, mas ele usa a força da pegada, ele usa a força das pernas para manter o cara numa situação presa ali. Então, como eu estava falando, a dominância deles vem de baixo, né? Eles raspam, caem por cima numa dominância e já conseguem chegar onde querem chegar. O Tainan Dalpra quer as costas, mostrou ali no europeu que ele queria as costas o tempo todo. O Kainan Duarte variou entre costas e montada, ataques por cima e ataques pelas costas. Finalizou algumas lutas da montada, finalizou algumas lutas das costas. Mas o tempo todo muito dominante. Então essa dominância física dele sobre os oponentes também tem destaque e também é muito semelhante. A situação de que ambos são dominantes, mas um arrisca mais do que o outro, o Tainan se coloca em situações de risco maiores do que o Kainan. O Tainan, por exemplo, sofreu, não vou dizer sofreu, mas teve uma luta, a luta dele com o Lucas Protásio, que também é outro craque, é um cara duríssimo, mostrou que tem como você lutar com o Tainan. Tem como você lutar. O Lucas Protásio conseguiu chegar numa posição de passagem que ele quase colou. Mas aí entrou a pujança física, a disparidade física entre o Tainan e o Lucas. Deu para ver claramente o quão mais forte o Tainan é do que o Lucas ali. Porque quando o Lucas chegou numa posição mais favorável para ele, o Tainan conseguiu sair dali. Mas os 5 primeiros minutos de luta, apesar de já ter uma pontuação no placar, foram muito lá e cá. O Lucas conseguiu impor o jogo ali, impor uma vontade ali por cima, né? Dificultando muito a raspada do Tainan. E, dificultou a vida do Tainan por um tempo. Mas aí, cara, no long run, ou seja, lutar com o Tainan numa luta curta, de 5 até 7 minutos, pode ser uma solução para o adversário. A mesma coisa com o Kainan. Dá para você aturar o Kainan 5 minutos, 7 minutos? Pode dar, mas o Kainan, por ser mais estratégico, também vai usar esse tempo mais curto para fazer como tem que ser feito ali e gastar o cara nesse tempo menor. Ou então fazer os pontos e conseguir jogar a âncora ali, como ele fez no GP. Mas no europeu, o Kainan sobrou demais. Ele sobrou demais. É claro que ele não pegou, ele pegou caras duríssimos, né? Duríssimos, mas não pegou os grandes nomes da categoria. Ele não lutou, por exemplo, com o Felipe Andro, que foi um cara que finalizou, e foi a última vez que ele foi finalizado foi pelo Felipe Andro, se eu não me engano. Né? Não teve um Meregali, por exemplo, que quando eles lutaram em 2021, o Kainan o Meregali puxou e raspou, o Kainan raspou de volta. Eu vi uma vitória, eu achei naquele momento que o Kainan tivesse ganho aquela luta do Meregali.
Por quê? Porque o Kaynan devolveu os 2 pontos e passou a luta inteira por cima, na minha opinião, mais buscando a passagem do que o Meregali buscando a raspada. Então, aquela luta eu teria dado para o Kaynan, a luta, né? A vitória, teria dado aquela vitória para o Kaynan. Mas não aconteceu dessa forma. Foi uma luta muito igual, não tiro o mérito do Meregali de ter conseguido, o Meregali puxou o jogo primeiro, chamou para a guarda, chamou para a responsabilidade. Ter o Kaynan por cima é uma tremenda de uma roubada, ele mostrou isso no europeu. Todo mundo que puxou ele para a guarda tomou a prensa louca por cima ali. E assim como acontece com o Tainan também. Todo mundo que puxa o Tainan para a guarda, o Tainan como se agradecesse. Fala, pô, que bom, não vou precisar te puxar para raspar. E aí entra mais uma semelhança, né? Que pode ser um problema para ambos. Porque se o Tainan pega um cara com mais disposição por cima e ele não consegue raspar, ele pode estar em apuros. A mesma coisa do Kaynan Duarte. Que quando, apesar de ele ter conseguido raspar o Meregali, por exemplo, pode, menos para o Kaynan, pensando aqui agora, porque o Kaynan é um cara maior, então eu estou pensando assim, uma situação de absoluto. Imagina que o Tainan, que é um peso médio, fortíssimo, mas é um peso médio, entra no absoluto. Se ele puxa, por exemplo, o João Gabriel para a guarda, né? Como é que faz para cair por cima? Vai ser complicado. Se ele puxa, por exemplo, um Gutenberg para a guarda, como é que faz para cair por cima? Não vai ser fácil. Então, o que eu sinto falta no jogo dos dois, que é outra semelhança? Nenhum dos dois derruba ninguém. Pelo menos de kimono, o Kaynan, sei lá, a última vez que eu vi ele derrubar alguém, dar a queda, fazer 2 pontos de cima, cair por provocar a queda, provocar a posição por cima, que não seja puxando para a guarda para raspar e cair por cima. Nem Tainan, nem Kaynan conseguem fazer isso, ou pelo menos fazem isso. Então eu acho que um buraco no jogo deles, por exemplo, eles pareceram perfeitos no campeonato, né? No europeu, por exemplo. Pareceram perfeitos. Para mim, o que falta para a perfeição ali? É eles conseguirem derrubar, eles terem pelo menos uma queda. E eu acho que o Kaynan Duarte está mais próximo disso, até pela experiência de no-gi dele. E até pelo jogo de no-gi que ele está fazendo de kimono. Muito necktie ali, muita, né, aquele posicionamento ali que os Rotolo fazem bem também, mesmo de kimono. Usam um grappling no-gi ali no kimono para dificultar a postura do oponente e aí entrar num double leg, entrar num single. Eu não tenho visto, por exemplo, o Kaynan derrubar. Não lembro a última vez que ele derrubou ali. Quer dizer, deve ter tido aí, não lembro de todas as lutas. Mas nesse europeu, todas as lutas, ou ele puxou para a guarda, raspou e ficou por cima e ganhou, ou ele foi puxado e passou ali e ganhou. Né? Ele quer ficar por cima. O Tainan, a mesma coisa. Quem puxou o Tainan para a guarda sofreu. Quem o Tainan puxou, ele passou, ele raspou e depois fez o que quis. Chegou nas costas e finalizou. No entanto, mais uma vez, o Lucas Protásio deu uma trabalheira pro Tainan. Deu uma trabalheira. Então, mais uma vez, na semelhança assim, interminável deles, de estilo de guarda, desejo de cair por cima, não perdem posição. Eu não vi nesse europeu nenhum dos dois perder posição. Uma vez que chegaram a uma posição dominante, ali acabou a luta. Foi dali pro caixão. Acabou a luta. Então não falham. O Tainan, mais ainda, ele erra menos. Como se fosse possível errar menos que o Kaynan, mas ele é mais seguro ainda. Só que, mais uma vez, ele corre mais risco. Então, na minha opinião, o Tainan ainda está um passo tecnicamente à frente do Kaynan Duarte. A diferença técnica dentro do peso ainda é maior entre o Tainan e os seus oponentes e o Kaynan e os seus oponentes. Apesar de que nesse europeu ambos sobraram igualmente, né? Então ambos, Tainan e Kaynan, me faz falta vê-los tentar derrubar e cair por cima de uma forma mais dominante. Nesse europeu,
todo mundo que lutou contra eles tentou sobreviver o máximo possível. Eu não vi ninguém tentando ganhar deles. O Lucas Protásio, mais uma vez, foi o que mais me chamou a atenção no que tange a ameaçar o Tainan. Ele ameaçou mais do que qualquer oponente que o Kainan lutou ou os outros dois oponentes que o Tainan lutou. Então, para concluir esse vídeo aqui, essa é a minha opinião com relação às semelhanças deles. E ambos estão devendo a si mesmos uma dominância em pé. Eles poderiam treinar ou desenvolver pelo menos uma queda para que eles não precisassem correr o risco de ter um cara muito forte, muito grande, difícil de raspar por cima, em que eles não conseguissem raspar e dominar depois quando eles revertessem, quando eles invertessem a posição. Então, ter a necessidade de puxar o cara para a guarda para aí sim jogar por cima, ou contar que esse cara te puxe para a guarda para você jogar por cima, é um risco que, na minha opinião, poderia ser sanado com uma técnica de queda bem aprimorada. E, pô, não tenho dúvida de que se o Kainan ou o Tainan, qualquer um dos dois, que resolverem aprender uma queda, desenvolver uma queda, vão conseguir, até porque os dois ainda estão em aprimoramento técnico, ainda estão em desenvolvimento do melhor potencial deles. Tainan, por exemplo, não está nem perto do melhor potencial dele, não tenho dúvida disso. O garoto até hoje ainda não luta de no-gi, pra vocês terem uma ideia, né? O Kainan não, o Kainan já é um cara que é bicampeão da DCC, bicampeão mundial, etc e tal. Então, o Kainan ainda está um pouquinho mais avançado na situação dos resultados, mas o Tainan vem aí, porra, engolindo tudo. Mas, por exemplo, a luta do Tainan contra o Mika, né, que o Mika ainda era faixa marrom e tal. Quando o Tainan puxou para a guarda, o Mika já caiu rasgando a guarda dele ali, ameaçando ele o tempo todo e sobrando na luta. Apesar de ter sido uma luta 0-0 em pontuação, foi uma luta que o Mika mostrou uma superioridade. Ninguém mais aguenta esperar essa luta, é verdade. Essa segunda luta, depois uma terceira. E quantas vierem vão ser fantásticas, porque são dois dos maiores lutadores da atualidade, né? Mas o Mika tem essa vantagem, por exemplo, de ter queda, de ter um jogo em pé que ameaça, que dificulta e que ele busca também. Ele não precisa, o Mika, por exemplo, não precisa puxar para a guarda para cair por cima. Ele pode derrubar. Ele pode derrubar. Ele tem esse recurso, ele tem essa ferramenta que o Kainan e o Tainan não vejo. Se tem, não vejo, né? Pelo menos nas últimas lutas, eu não estou me recordando. Então é isso aí, para concluir esse vídeo é isso aí. Semelhanças entre Kainan e Tainan são infinitas, né? Estilo de guarda, vontade de cair por cima, pujança física, porra, uma técnica apuradíssima e muito segura. Principalmente o Tainan, mais uma vez, o Tainan, aquele Gator Roll, aquela passagem, Gator Pass que ele fez, aquela passagem, aquilo requer uma segurança, uma confiança de que tudo vai dar certo para fazer aquele troço ali, saindo de uma posição de superioridade para ir para de maior superioridade ainda. Impressionante. Os dois estão de parabéns, os dois são dois monstros, eu sou fã dos dois, tanto como pessoa como do jiu-jitsu, gosto muito deles quando encontro para conversar e quando vejo lutar, adoro ver os dois lutarem. Sinto falta disso. No futuro, podem precisar de uma queda para poder prevalecer na luta por cima. Mas seria o polimento do diamante que é o jiu-jitsu dos dois, né? Seria assim a cereja do bolo, que já é um bolo fantástico, como se precisasse de mais cereja, mas seria uma cereja do bolo eles conseguirem derrubar os seus oponentes para cair por cima e aí sim fazer prevalecer a vontade e a técnica por cima. É isso, rapaziada, pequena análise aí das semelhanças dos dois, tá bom? Grande abraço aí, fiquem com Deus, dê a opinião de vocês, o que vocês acham de Tainan e Kainan, né? Os nomes estão parecidos e o estilo também não difere tanto. É isso, grande abraço, fiquem com Deus.